Olá pessoal, aqui é o pastor Hernani. Enquanto você se prepara para ouvir e assistir mais uma pregação, eu gostaria de te pedir um favor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, comente, indique para outros, porque isso é muito importante para o nosso ministério. E eu gostaria de indicar a você alguns lançamentos da nossa editora. E lançamos pela editora esse livro, Limites, o caminho para o equilíbrio emocional de seus filhos. Você tem problema com seus filhos? Vai ser o melhor livro que você vai ler que vai te ajudar. Não existe criança sem limite, existe pais sem limites. Então eu quero te indicar esse livro. Um outro livro que eu li, trouxemos para a nossa editora, é disparado um dos melhores livros que concilia a parte científica com a parte teológica, principalmente nessa questão emocional, do pastor J.A. Araújo, João Antônio de Araújo, Depressão à Luz da Bíblia. É demônio, não é demônio? O que você faz quando tem depressão? Como curar da depressão? São temas tremendos a serem abordados aqui. Um dos livros mais tremendos que eu li para ter sucesso na área pessoal, sucesso no ministério, sucesso no casamento, é esse livro aqui, ó. 24 Segredos das Pessoas de Sucesso, do pastor Júnior Santos. Fantástico esse livro, e nós também trouxemos para a nossa editora. Um outro livro, um dos primeiros livros que eu li no meu ministério, de 1856, é esse livro aqui, ó. Graça para o Culpado. Quem é o autor? Charles Haddon Spurgeon. Você vai chorar lendo esse livro. E você comprando esses 4 livros, você vai ganhar um presente para o seu filho, seu sobrinho, ou seja lá quem for. As Aventuras de Luke, escrito pelo pastor Lucas, é um livro todo ilustrado, na verdade um mangá com conteúdo de batalha espiritual em quadrinhos para o seu filho entender o reino espiritual. Nós estamos com essa promoção, tá aí no rodapé do seu vídeo a promoção, e olha o preço, é apenas R$100 essa promoção com 5 livros. Não perca a oportunidade, porque é por tempo limitado. Vamos à pregação. João 6:28 começa dizendo assim, um bate-papo de Jesus com os discípulos, e eu quero falar nessa noite sobre geração de olhos secos. E no final desse bate-papo, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha que pergunta, irmãos. Que faremos para realizar as obras de Deus? Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações. Esconda-me atrás de Ti, que não seja a carne, não seja o homem, mas que seja o Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, você já parou para pensar em alguns dados que nós temos na Bíblia sobre a igreja primitiva? A igreja vétero, a igreja neotestamentária, a igreja do primeiro século. Esses dias eu estava lendo o livro de Atos com um senso crítico para analisar alguns pontos. Não li para receber, não li para aprender, eu li para ver o padrão de Deus de algumas coisas. Primeiro, como que o avivamento era produzido. Segundo, como que a igreja crescia. Eu queria encontrar um padrão dentro do livro de Atos. E uma coisa que eu percebi, não tem. Você parou para pensar, por exemplo, que a igreja do primeiro século, ela alcançou todo o mundo de então, o possível mundo da época, ela chegou. E olha que coisa interessante, ela não tinha rádio, ela não tinha gráficas, ela não tinha aviões, não tinha internet. Você viu que nesse ano, e também com Barack Obama nos Estados Unidos, ficou muito claro que a internet decide uma eleição. O Barack Obama fez eleição via Twitter, popularizou o Twitter. Hoje, nós vimos realmente que a mídia verdadeira é a internet. A igreja não tinha internet, a igreja não tinha televisão, a igreja não tinha nem a Bíblia, a igreja não tinha dinheiro, e ainda assim a igreja do Novo Testamento, ela foi eficiente e ela alcançou todo o mundo de então. Por exemplo, só um exemplo, o apóstolo Paulo, a Bíblia fala em Filipenses 4:22,
E ela nos mostra que somente Paulo ganhava até mesmo soldados romanos em ocasião das suas prisões. Dos 14 bairros de Roma, 11 deles eram cristãos. E na maior do tempo, ou 70% da vida de Paulo foi preso. Calcula-se, Jósefo e também Filo, que os cristãos cresciam muito mais quando seus pastores eram presos. Eu acho que copastor é melhor preso. No caso de Samaria, por exemplo, nós temos aqui um padrão de um avivamento em Atos 8, do verso de 5 a 6, como Samaria aceitou o evangelho, para eu te ter uma ideia. Ali você vê que Filipe, um diácono, chega em Samaria, o poder de Deus está sobre ele, os demônios saem, os paralíticos andam, ele batiza quase que uma cidade inteira. Tem a história do mágico que fica impressionado, se converte, é batizado por Filipe, mas no verso 14 a 17 temos uma história, diz assim, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, pararam e perguntaram perceberam que ninguém tinha recebido o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro e João, olha o texto, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Uma cidade inteira. Agora perceba que aparentemente esse recebimento do Espírito Santo, ele foi acompanhado de algo sobrenatural. Escute o que eu vou dizer e é uma vez só. Se a igreja não for sobrenatural, ela é artificial. E aqui nesse texto, nós temos de fato um fundamento, um padrão. E por que eu creio que esse é o padrão da igreja? Porque nos versos 18 e 19 diz assim: vendo Simão que o Espírito Santo era dado por imposição das mãos dos apóstolos. Você está lendo comigo? Ofereceu dinheiro e disse: dai-me também este poder, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos também receba o Espírito Santo. Se esse derramar do Espírito Santo fosse algo como do tipo doutrinário ou apenas um ensino teológico, aparentemente Simão não teria pedido para comprar o que ele chamou de grande poder. Então aqui eu aprendo uma coisa: a igreja não nasceu fraca. Em segundo lugar, ela não era desanimada. Em terceiro lugar, ela não era sem energia. Não confunda sem dinheiro com fraca. Agora veja bem, a igreja avançou porque ela tinha o quê? Por que essa igreja conquistou o espaço em todo o mundo possível da época? Em primeiro lugar, ela não tinha pregadores conhecidos, mesmo que depois vieram a se tornar. Ela não tinha pregadores eloquentes. Eu imagino que Paulo não era um pregador extremamente eloquente, alguém dormiu enquanto ele pregava. Por que a igreja avançou? Por que ela foi eficiente? Eu encontrei na Bíblia apenas duas características que remontam para nós a eficiência de um ministério. Ou a eficiência daquilo, ou da pergunta dos apóstolos: o que faremos para realizar as obras de Deus? E é sobre elas que eu quero falar. Você já se perguntou isso? Como a igreja avança hoje? Como avança a sua igreja onde você está? Como tem avançado o seu ministério aonde você está? Como que a igreja hoje faz? Ela pega alguns irmãos, muito bem intencionados, coloca em seminários, eles ficam lá de 2 a 4 anos, eles voltam dos seminários
E agora eles nos ensinam como plantar a igreja. Antigamente, colocavam os pastores. Hoje, os melhores alunos se tornam professores. Em algumas partes, agora nós temos alunos que nunca plantaram igreja, nos ensinando a plantar igreja. O que nós vemos, de fato, é que a igreja não nasceu em uma sala. Ela não avançou porque aqueles homens eram grandes exegetas, embora eu acho extremamente necessário a instrução. A igreja cresceu por duas características. E a primeira delas eu aponto agora: experiência. Agora preste atenção no que eu vou falar. Eu dou aula. Aqui nós temos pelo menos 3 mestres hoje, mais 4 mestres e mais um punhado. Não estou em nenhum momento depreciando o ensino, jamais. Eu apenas quero colocar em ordem ambas as coisas. Hoje, o que nós fazemos? Nós pegamos as pessoas e enchemos eles de instrução. E depois tentamos dar a eles poder. Quem crê no poder? Isso está errado. Porque Deus não fez e nunca fez ou chamou alguém antes de lhe dar essas duas coisas em primeiro lugar. Primeira delas, a primeira coisa que Deus sempre fez a uma pessoa foi dar a ele uma experiência. Pense comigo. Deus chamou Noé, apareceu para Noé, falou com Noé. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Experiência. Depois que Noé teve uma experiência, ele recebeu uma segunda coisa extremamente importante: uma informação, o que nós acostumamos a chamar de revelação. E agora Noé recebe uma informação privilegiada. Veja, informação é a coisa mais cara do mundo, tão cara que se um político vazar, ele é preso. O Google é tão poderoso porque ele tem todas as informações. Então Deus vem para Noé, aparece para Noé, fala: sou eu, o Senhor teu Deus. Noé tem uma experiência com Deus. Depois que Deus vem para Noé, Deus lhe dá uma instrução, uma revelação, e diz: Noé, eu vou destruir o mundo. Só ele sabia disso. Depois que Deus dá uma revelação, Deus dá uma terceira coisa: instrução. Você viu aonde está a instrução? Se você der a instrução para alguém, antes dele ter uma experiência com Deus, a instrução mata a experiência. Se você levar a pessoa a ter uma experiência com Deus, a experiência fortalece a instrução. Não é as coisas que estão erradas, talvez a ordem delas. Nunca a instrução pode vir antes do conhecimento de Deus. Nunca devemos priorizar que as pessoas tenham muita sede de conhecimento antes de ter experiência profunda, solitária e marcante com Deus. Eu tenho um filho de 16 anos. E ele fala: pai, como é isso? Pai, como é aquilo? Pai, eu falo: filho, a minha oração é que você tenha a sua experiência com Deus. Sabe por quê? Nós hoje vivemos uma geração de olhos secos. É uma geração que se ofende, mas não se emociona. A chamada geração da lacração, famosa mimizenta. Pegue, por favor, a sua avó, seu pai e a sua mãe. Pergunte quantas vezes eles pensaram em se desviar do Senhor. É capaz de você ainda apanhar. Nunca você vai encontrar um crente da geração passada que pensou em uma só vez na sua vida desistir do seu chamado, ministério, até mesmo do caminho do Senhor. Qual é a diferença? Todos tiveram uma experiência com Deus. Essa é a geração que não chora mais.
Essa é a geração que sai do culto, não importa como ele foi emocionante, ela já sai mesmo dentro da igreja dizendo: você viu que o meu time ganhou do céu? Há um tempo atrás, não o meu, porque eu sou do DVD para cá, mas eu leio sobre a história desses irmãos. Há um tempo atrás, os irmãos passavam uma semana ruminando o que era pregado. E eu lembro da minha avó, ela passava uma semana cantando um hino que ela nunca ouviu na vida, que ela nunca foi composto, mas ela inventava, tipo assim. Ela se inventava. E a gente via que ela estava muito contemplativa. E eu perguntava: o que está acontecendo? A palavra falou muito comigo, mas isso já era quase no outro fim de semana. A experiência é algo que marca profundamente uma pessoa. É como o ferro vermelho do fogo marcar o gado. Deus não marca você com um gado. Deus marca você com uma experiência. E uma experiência é aquilo que só você teve. Uma teologia não se faz de uma experiência. Você não faz uma teologia do nascimento virginal de Jesus. Você não faz uma teologia da sarça pegando fogo. Você não faz uma teologia particular de como Abraão ouviu a Deus. Você não mate o menino. A experiência é só sua. É aquilo que você viu, é aquilo que você ouviu. Eu tenho orado ao Senhor para que essa geração volte a ver anjos, para que essa geração volte a ouvir Deus como os antigos ouviam, dentro da sua mente, dentro do seu coração, a jejuar 40 dias. 20 dias de 40 dias. Eu conheço um homem que há 14 anos, estou brincando, alguns dias, foi arrebatado. Pastor Luciano, obviamente, ele não vai falar, mas eu sinto com uma inveja santa. Tem essa inveja? Tem, claro. No sentido de estímulo. Ele terminou um propósito de 40 dias de jejum na água. Eu não sei se eu tenho inveja do jejum ou do tanto de quilo que ele perdeu. Talvez é os dois. E esses dias ele e a pastora Kelly estavam comigo lá na igreja. E a primeira coisa que eu perguntei: qual foi as suas experiências? Me conte. Porque eu sei que Deus ainda aparece. Eu sei que Deus ainda fala. Eu sei que Ele ainda dá visões e profecias. Eu sei que aparece anjos na casa das pessoas. Aqueles que dobram os joelhos para orar são os que recebem esse tipo de visita. Eu sei que Deus põe profeta para bater na porta da tua casa, falar coisa que ninguém sabia, só você e Deus. Tem gente aqui que nesses 3 dias vão viver uma experiência que vai durar por anos, por anos, por anos e anos. Eu sinto saudade de experiência. Eu já tive experiências boas, experiências ruins. Eu tenho uma visão muito aberta. Se eu disparar a contar, ou você me chama de louco, ou você fica louco. Ou me chama de fanático, fala pregou bêbado. Mas as minhas experiências, elas são, assim, me deixam em choque. Uma delas, relacionada no livro Arrependimento Profundo e Eficaz, foi o que eu mencionei. Eu comecei muito cedo pregando o Evangelho. A maioria de vocês aqui em Brasília tem notícia disso, que com 20 e poucos anos de idade, eu estava em 4 emissoras de televisão pregando. Então, talvez eu não tinha tanta estrutura para aquele momento. Eu não conhecia o mundo no mundo, eu conheci o mundo na igreja. Eu nunca fui ex-nada na minha vida, irmão. Nunca fui ex-gay, ex-isso, ex-corintiano. Nunca fui ex-nada na minha vida. Quem é corintiano se manifesta aí. Agora eu vou expulsar agora. A minha experiência, e essas coisas,
em dado momento aparentam ser ruins. Sabe, os nossos olhos são secos, porque nós temos um cristianismo sintético. Cara de igreja, jeito de igreja, nome de igreja, CNPJ de igreja, mas não temos olhos molhados de tamanha glória e tamanha unção. Sabe, você cobrar para pregar, viciado em pornografia. O meu devocional não era orando, eu ficava pelo menos 5 horas em pornografia por dia. E você ia pregar, os milagres não paravam, paralíticos andavam, cegos enxergavam. E você falava para as pessoas, quem quer aceitar Jesus, vinham multidões. Romanos capítulo 2, versículo 4, toleras tu a imensa bondade da sua misericórdia, não percebendo que é a misericórdia de Deus que produz arrependimento? No verso 5 diz, mas por causa da dureza do teu coração insensível, e que não te arrependes, acumula ira sobre ti. Em muitas vezes, o dom cega para o fato que a misericórdia de Deus está nos dando tempo para o arrependimento. Isso é fácil. Há uma linha muito fina entre a glória de Deus e o bruxismo do misticismo. Nenhum rei teve tanta unção na Bíblia quanto Salomão. Talvez foi o único. Deus apareceu 2 vezes para Salomão. A Bíblia diz que no templo de Salomão era ele que ministrava. Ele levantava, orava e a glória de Deus descia e nem os sacerdotes ficavam de pé. A Bíblia diz que foi por 20 anos a glória ficava no templo. Aconteceu um negócio absurdo. Lá vem uma mulher, sempre elas. Eu chamo de carabina de mata-crente. Essa mulher chega, Jesus chama ela de rainha do sul, ela vem para conhecer Salomão. O texto diz que ela revela os segredos do coração de Salomão. Afaga Salomão, não, isso é bom demais. Uau, que cara é você? Salomão, eu sou, né? Sou. Diz a Bíblia que Salomão deu a ela o seu prazer. Você sabe o que isso significa. Essa mulher era uma pagã. Depois desse encontro dele com essa rainha do sul, rainha de Sabá, ele se casa com 700 mulheres pagãs, tem mais 300 concubinas, e agora nós vamos falar de 20 anos do Icabode. Salomão se torna um rei bruxo. Sabe quando Jesus expulsou um demônio? Escute isso que eu vou te dizer, isso é sério. Ele expulsa um demônio, e os fariseus e os doutores da lei gritam e diz: você expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, Baal-zebu. Jesus vai para fora da casa e ele diz uma palavra assim: a rainha do sul veio para conhecer Salomão, mas eis aqui alguém maior que Salomão. Sabe, eu li esse negócio e falei, gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Os caras falaram que ele expulsa demônio com Beelzebu. O que tem a ver com Salomão? Eu fui ler o livro dos reis. Salomão era tido como alguém que expulsava demônios. Ele era o expulsador de demônios do reino. Só que eles dizem, como diz Jósefo e também no livro dos reis, que ele tinha uma facilidade de controlar os maus espíritos que estavam sobre as pessoas. Isso depois dos 20 anos, em que ele colocou 4 altares de demônios dentro do templo do Senhor: Quemos, Moloque, Asmodeus e Astarote. E agora Salomão instiga as mulheres a jogarem suas crianças no fogo. Se Salomão é salvo, quem sou eu para dizer? Mas ele morre com quase, ou talvez um pouco mais de 90 anos, desse jeito.
Veja você que é uma linha muito tênue. Você não percebe quando a glória vai. Então eles dizem, você expulsa demônio como Salomão expulsava. Jesus fala, epa, alguém aqui é maior que Salomão. Nós não percebemos que estamos caídos, mesmo quando estamos no chiqueiro, comendo lavagem de 4 igual um porco, como o filho pródigo. A história, ela sempre é remontada. No meu caso, experiências são profundas, mas eu precisava de uma experiência que despertasse a minha consciência, porque na minha cabeça eu estava sendo qualificado por Deus, porque os milagres não paravam, as conversões não paravam, então Deus estava me apoiando, e Ele entendia assim, eu não ligo aí para os seus pecados. Mas sabe, quando você é completamente visitado pelo Senhor, eu entendo isso como misericórdia. Eu fiquei até às 6 da manhã em muitas lágrimas. Quando deu por volta das 10 horas, eu escrevi algo no Twitter. Foi quando o pastor Luciano leu. Outros também. E eu queria passar isso. Estava minha esposa do meu lado. Eu disse, eu fui visitado por Deus. E ali como foi? Eu falei, nada bom. Sabe, Deus ficou de 2008 a 2011 em silêncio. Meu querido irmão, não confunda o silêncio de Deus com o abandono de Deus. Deus prega baixo. Mas Ele também não é surdo que tem medo de um gritinho. Jó parou de ouvir a Deus, mas Deus não o abandonou. José sempre tinha visões e sonhos. Quando ele vai para o cárcere, Deus para de falar com ele, mas dava sonhos para Faraó. Quando Jonas vai para o ventre do peixe, Deus para de falar com ele, mas fala com o peixe. Tem alguém sabendo sobre você, que você não conhece. Silêncio de Deus não é abandono de Deus. Às vezes Deus age como um pai, igual o pai do filho pródigo. A melhor maneira de lidar com alguém que não quer mudar é deixar ele fazer o que ele quer. E depois eu pego no colo. Em 2011, eu já estava cansado, Deus me cobrou vida de oração, Deus me cobrou oração de manhã, Deus falou assim, você não ora. Mas eu já estava cansado, porque eu já tinha retomado vida de oração, já tinha confessado meus pecados, já tinha falado com o pastor, com todos, com o Eibe, com o Luciano, eu tinha que confessar pecado. Eu me senti o cocô do cavalo do bandido, um lixo ambulante. Eu passei a ter vergonha da minha presença. Mas Deus continuou calado. Em 2011 eu estava pregando em São Luís, na igreja de um pastor amigo nosso, do pastor Luciano e meu. 9 da manhã sempre foi meu horário de oração. Levantei, tomei um banho, tomei o café e vou para o meu tempo com Deus. Bíblia do lado, caderno e caneta do outro, musiquinha no meio, esperando Deus dar alguma direção, e anotar. E estou ali orando, buscando o Senhor, bate na porta. Falei, raios, essa hora, não abri. Era 24 de setembro de 2011. Quando eu abro a porta, um homem estava na porta. Ele entrou e sentou na cama, sem falar nada. Falei, que folgado. Quando eu fui até ele, olhei para o rosto dele, era o rosto do menino. Ele estava ali de novo. Era dia do meu aniversário.
Ele disse só uma palavra: vim passar seu aniversário com você. Eu chorava muito, porque ali eu tive certeza que juízo é para ímpios, disciplina é para filhos. E eu fiquei em silêncio. Depois eu liguei para minha esposa e disse: ele veio. Eu quero que você tenha uma experiência com Deus. Eu não sei como é, não sei se um profeta, não sei se uma das palavras, eu não sei se uma visão, se um sonho, mas essa geração precisa voltar a ver Deus. Eu não sei se através de um pastor, através de um vídeo do pastor, alguém, mas nós precisamos ter experiências marcantes e profundas com o Senhor. Nós somos a geração que lê muito sobre avivamento, sobre isso, sobre aquilo, outro, de quem fez. Chega de ler sobre isso, quer dizer, não chega, mas passe a viver isso. Passe a esperar de Deus a sua própria experiência. Fala: Senhor, agora eu quero para mim. Sabe, uma das histórias que me deixa impactado sobre experiências marcantes e profundas com Deus é a de Finney. Eu sou apaixonado em Charles Finney. Finney, o pai dele escolheu ele para ser um advogado, e o pai dele era ateu. E Finney era muito doente, uma doença pulmonar, espécie de tuberculose, coisa do tipo, pois eu confiro. Então ele está no gabinete do pai dele, que a janela dava de fundo para um bosque, escrevendo, estudando. Ele ouve uma voz lá do bosque: Finney. Ele fica calado. E a voz diz de novo: Finney. Ele fica calado. Pela terceira vez diz: Finney, vem aqui. E ele pensa em sair pela sala onde estava o pai dele. A voz diz: não vá na sala, pule a janela. E ele foi para o meio do bosque e conta Charles Finney que lá Deus disse a ele: nunca mais volte para casa. Você agora é meu. Não sei se você sabe, Charles Finney é um dos maiores avivalistas de tempos quase que modernos. O homem montava em cima de um cavalo, tão cheio de glória e de unção, que ele mudava a atmosfera de uma cidade. A terra ainda está para ver o que Deus fará através de pessoas como você, pessoas como eu, mulheres assim, do seu jeito. Sabe, avivamentos na vida de uma pessoa acontecem de maneiras despretensiosas. Já dizia John Wesley: põe o teu sermão no fogo ou mete fogo no teu sermão. John Wesley dizia: se as cadeiras pegar, se o pregador pegar fogo, as cadeias irão incendiar. Então agora Finney era tão cheio de unção, por causa da experiência que ele teve naquele bosque. Você precisa ler sobre isso. Que ele, aonde ele ia chegar numa cidade, alguns quilômetros antes dele chegar na cidade, os crentes mais intimistas na cidade diziam: tem algo diferente acontecendo no ar. Alguns já diziam: Finney está chegando. Experiência é Deus tomar o controle da expectativa. Eu não sei qual é a sua expectativa nesse congresso. Espero que seja das melhores. Mas a experiência, ela assume o controle dessa expectativa. Deus sabe o que Ele quer para você aqui. Deus sabe qual palavra, todas vão falar com você, obviamente, mas Ele sabe qual palavra é a chave para mudar isso que tem que mudar nesses dias. Experiência é quando Deus assume o controle do que eu quero, do que eu penso, do que até daquilo que eu oro. Abraão nunca poderia realizar as obras de Deus se não tivesse tido uma experiência com Deus.
Então Deus diz: viaja, vai embora, saia daqui. Ele teve uma experiência. Moisés jamais enfrentaria o seu meio-irmão se ele não tivesse visto o Senhor face a face. Você também enfrentaria Faraó se tivesse tido a experiência de Moisés. Jacó, só depois que ele lutou com o Senhor, que ele enfrentou o seu irmão. Não temos na Bíblia nenhum padrão de Deus usando pessoas antes de lhes dar uma experiência. Elias só pode realizar as obras de Deus depois que teve a experiência de lidar com o poder sobrenatural. Ele viu e funciona, então ele teve coragem. Deixe-me te dizer uma coisa, um conselho: comece hoje, põe um paralítico para orar. Pode ser que os primeiros 300 caia e não ande. Mas quando um paralítico andar, comece a enfileirar um monte de paralíticos, porque todos irão andar. Comece a orar por um surdo. Pode ser que os primeiros não sejam curados, mas quando um surdo for curado, pode chamar todos os surdos, aonde tiverem, serão curados. Deixe-me dizer, você só precisa de só uma experiência, só uma experiência, só uma experiência, de nada mais. Só uma. Eu tinha 12 anos de idade. Tinha uma cruzada em Goiânia, a cidade mais linda do Brasil. Dizem que o brasiliense é goiano ao quadrado. Teve uns aí que nem riu. Mas o meu amigo Deigma gostou. E a minha avó estava tendo uma cruzada no ginásio Rio Vermelho com um pregador norte-americano. Eu tinha 12 anos, eu era gago. Todo mundo lá em casa já foi gago. Os que não foram ainda são. Eu era o mais gago de todos. O meu irmão é muito precioso, ele e a esposa são muito queridos. E ele é muito gago. Hoje ele é pastor em Campo Largo. E eu acho assim tão legal que ele arrumou uma estratégia para destravar na hora que ele está pregando. Eu não sabia disso quando eu era gago. Então ele está pregando, aí ele trava e fala: olha só, irmãos, pá, destrava na hora. E o melhor da história é que ele casou com uma esposa querida de Wittmarsum, uma colônia alemã. Ela é alemã, que também é gaga. Você precisa ver os dois brigando. Sai nada. Irmão, vou te dar uma dica: nunca joga água num gago, não assusta, não está soluçando, ele está gaguejando. Tem gente que pensa que se assustar o gago, ele é curado. Não funciona assim. A minha avó me levou nessa cruzada. Havia umas 20 mil pessoas naquele ginásio. Uma multidão. Eu sentado na primeira fileira. O nome desse pregador é Mor Cerulo. O que o Mor Cerulo tem de unção, ele tem de sistemático. Pensa num homem ungido. E o Mor Cerulo está pregando, eu estou ali. Daqui um pouco, ouve-se um barulho no ginásio assim, ó. Toque, toque, toque. Vem um camarada no meio, com um toquinho assim nos cotovelos, um paralítico sem cadeira, e para do meu lado. Do nada, o Mor Cerulo implica com o coitado do paralítico. Americano, gente. O americano olhou para o paralítico e falou para o intérprete: fala para ele levantar. O intérprete olhou e falou assim: ele está falando para você ficar de pé. O paralítico olhou para o Mor Cerulo e falou: diga para ele que eu não tenho perna. Sabe, uma vez isso aconteceu comigo. Tinha um cara com óculos na igreja, escuro, eu deduzi que era cego. O cara subiu, eu meti a mão no olho dele, tirei o óculos e falei assim: vou orar, você vai ser curado dessa cegueira. Falei: o que você tem? Falei: eu não tenho olho. Falei: fica aí, já volto, fica aí, daqui um pouco eu venho, tá bom? Nunca mais voltei. O cara não tinha olho, meu. Naquele dia eu não tive coragem. Só que o Mor Cerulo, muito abusado,
ficou intimidado com o paralítico gritar: eu não tenho perna. Ele gritou: não perguntei. Levanta logo. Irmão, eu fiquei numa raiva. Agora eu já estava torcendo para o touro e não para o toureiro. Eu queria que o pregador se lascasse. Você já fez isso? Quando você não vai com a cara do pregador, ele chama alguém por lá e fala: quer ver? Não vai ser curado, não vai ser curado. Você quer ver? Não é porque você não gosta do piloto que você torce para o avião cair, irmão. Vocês vigiam. Falei, né? Vigia na terra aí, seus crentes. Ó, aí, eu olhei assim, que pregador louco. Coitado, ele está ofendendo o ginásio sepulcral. Silêncio. E o Marcelo começou: levanta logo. E o cara: eu não tenho perna, levanta, eu não tenho perna, levanta. Uma hora, eu estava do lado. O cara quis ofender. E agora ele falou assim: tá bom, você quer que eu levante? Eu vou levantar. Eu vou levantar então. Ele era paralítico, as pernas para trás, o toquinho nos cotovelos. Ele esticou o braço. Eu estava do lado. Quando ele esticou o braço, ouviu-se um barulho de quebra-ossos. As pernas dele estavam para trás. Ele não viu. E fazia assim, ó. Ele ficou em pé. Eu estava do lado, meu Deus! Esse cara é de Deus! Sabe, irmão, o brasileiro, eu estou pensando em arrancar o cérebro de um brasileiro e mandar para a NASA para estudar. Ele é muito bipolar, cara. Na mesma hora eu falei: que cara de Deus! Uau! Eu agora comecei a perseguir Morte Cerulo. Eu queria a unção de Morte Cerulo. Teve um cara que falou assim: pastor, tem um pregador aí que sopra, os outros caem. Só acredita nisso. Eu falei: irmão, eu queria que ele cuspisse em mim, rapaz. Que é isso, rapaz? Você cuspir em mim, eu estou feliz, rapaz. Você é besta. Suor de profeta é óleo, irmão. Isso é brincadeira, tá? Uma babadinha santa, rapaz. Quem nunca perseguiu uma unçãozinha assim? Só quem não sabe como é que é, irmão. Aquela... E aonde ia Morte Cerulo, eu comprava fita e tudo. Oh, meu Deus. Eu não sosseguei mais. Com 14 anos, eu estava morando na igreja, junto com meu irmão, que também é pastor, está aqui. E aí, chegou uma irmã na igreja lá assim, aquela cara, daquelas irmãs bem simples, que coquezinha assim, as unhas cheias de terra, falando zóis, unhas, ouvidos, orelha, tudo com Z. Falou: pastor, você podia mandar alguém na minha casa em oração? O pastor falou: vou mandar um obreiro. Mandou o pior que ele tinha, o gago. Entrei dentro do busão da Paraúna, 90 quilômetros até Palmeiras de Goiás. Cheguei em Palmeiras. Aquela irmã era uma fazendeira. Ela falou assim: ô irmão, tudo bem? Eu, bem, paz. Porque tem um gago falador e tem um gago que se vê, né? Se toca. É igual chamar surdo de mudinho. Queria entender. Eu era o gago calado. Eu tinha dificuldades, diríamos assim. Mas ela falou: irmão, você fica aqui, 18 horas nós vamos ter uma reunião. Tudo bem, ok? Dormi. Quando deu próximo às 18 horas, era só uma oração. Quando eu saí do quarto, tinha uma multidão de gente na garagem. Gente, eu voltei para o quarto em pânico. Agora um gago nervoso, morreu. Está morto. Eu fui tentar orar, falei: ó, Senhor, leia meus pensamentos. Não consigo orar. Como é que você vai orar? E a mãe batia na porta: irmão, calma aí. Já vou.
Falei, já sei. Tem 3 situações que gago não gagueja. Quando ele canta, tá óbvio. A segunda, quando ele decora. O meu pai não é pouco gago, gente. Ele é muito. Meu pai tinha uma mania de quando ele estava bravo com os filhos, ele tentava falar assim. Eu te rasgo no meio. Mas isso em 15 minutos. Mas ele prega e não gagueja, cara. É impressionante, chocante. E eu falei, já sei. Gago não gagueja quando canta, não gagueja quando decora e não gagueja quando ora. Já sei. Vou decorar, irmãos, boa noite, Pai do Senhor. Vou cantar um hino e vou orar. Mas 40 minutos de oração, ninguém fala mal de quem ora. Quem vai falar, não gostei desse pastor, ora demais. Ninguém fala mal. Comecei, irmão, boa noite, Pai do Senhor, vamos cantar um hino. Nós abrimos este em teu... Olha o tanto de gente disfarçada aqui, ó. Ao pequeno e ao adulto. Eita, assemblanada, menino. Cantei, falei, agora vou orar. Irmão, orando, glória a Deus. Irmão, 15 minutos de oração, glória a Deus, já era goi, goi, goi. O aleluia já tinha virado lelô, lelô, lelô. Já viu, não? Tinha uma irmã na minha frente que começou a ter ânsia. Eu lelô, lelô. E a mulher... Daqui um pouco, vomitou no meu pé. E eu estou orando. Quando eu olho, meu Jesus amado, uma bola de câncer. Nunca mais eu gaguejei. Ela e eu fomos curados. Nessa cidade, o pastor foi depois ficou eu e meu irmão, começou ali uma grande obra. A história é muito bacana. Com 15 para 16 anos eu já estava em Curitiba. Toda a minha bagagem coube numa sacolinha do Carrefour. Eu tinha uma calça que olhava para mim e dizia, e eu? Não vou? Era a única que eu tinha. De repente eu ouvi que Morte Cerula estava em Minas Gerais. Falei, eu vou. Mas eu dei um jeito, arrumei uma barraca, peguei o busão da Cometa e fui para Belo Horizonte. Eu estava diante dele. Falei, gente, esse homem vai ter que orar por mim. O meu plano era, eu não sabia falar direito, nem ler direito, mas eu treinei uma frase em inglês. Pray for me, please. Pray for me, please. Pray for me, please. E fiquei esperando ele passar. Lá vem Morte Cirulo. Eu olhei. Falei, eu paro na frente dele. Falei, põe a mão e ora. Mas eu não contava que tinha 4 seguranças. Lá vem Morte Cirulo. E a hora que ele veio, eu parei na frente dele. Falei, pray for... Passa aí, moleque. Falei, miserável. Mas ainda tem 2 dias. Tá bom. Segundo dia, lá vem Morte Cirulo. Parei na frente dele. Pray for... Falei, esse segurança estou endemoniado. Terceiro dia, o segurança já veio me procurando assim, ó. Eu já estava importunando ele. Lá vem Morte Cirulo. Passa, o segurança senta do meu lado e fica olhando para mim assim. Falei, gente, esse homem tem que orar por mim, não é possível. Eu quero essa unção, a unção que você admira, você recebe. Eu preciso. Eu sei a experiência que eu vi, ninguém vai tirar isso de dentro de mim. Eu necessito disso. Irmão, eu falei, só tem uma hora que esse pregador está vulnerável. Quem fizer isso aqui hoje vai levar bicudão, viu? A hora que ele está pregando, não tem nenhum segurança, só intérprete. O segurança olhava, ups.
Irmão, eu levantei daquela cadeira. Tinha 8.000 pessoas no Minas Centro. Eu aprontei um corridão. Um mico gostoso que a gente paga às vezes. E subi em cima daquele palco na correria. E aquele segurança veio atrás. E a hora que eu fui chegando perto do Moceru, tinha um tapete assim, ó. Vocês são muito maquiavélicos. O que vocês acham que aconteceu que vocês estão rindo? E se não foi isso? Mas foi. Só que eu pisei no tapete. Menino do céu. Pior não foi o tapete vir. Quem estava em cima do tapete foi o pior. Era Mocerulo em cima do tapete. Irmão, eu só sei dizer o seguinte. Lá veio o segurança, pegou eu pelas pernas, me segurou. As pessoas que era um terrorista. O Mocerulo falou, sabe ele? Falou, eu sei o que você quer. Eu falei, sabe, né? Pois bem. Você quer unção, né? Eu falei, quero. Falei, você quer unção? Eu quero. Muita. Você quer muita? Eu sou muita unção. O Mocerulo encheu a mão de óleo. Irmão, acho que foi a unção mais doída que eu recebi em toda a minha vida. Porque ele não colocou a mão. Porque ele não estava com tanta raiva de mim. Vem para você ver que é bom para tosse. Só tenta. Vem unção, fica quieto. Veio. Ele falou, então você vai receber unção. Você quer unção? É. Mas ele mirou minha testa, que não é pequena. Fez assim, ó. Receba! Pá! Eu caí, não sei se foi de dor, se foi de unção, se foi o soco. Mas nunca mais minha vida foi a mesma. Com 19 anos eu fui fazer um instituto básico de teologia. Estava noivo. O instituto começou a tentar tirar de mim a unção. Cheguei num culto de avivamento em Curitiba. Estava eu e minha noiva, hoje minha esposa. O pastor estava pregando e todo assim, serelepe. Eu falei assim, ó que palhaçada. Para que é isso aí? Para que tem que se entortar desse jeito? Palhaçada, negócio de unção, esse cara está bobo. Que um pouco aquele pregador olhou para mim e disse, ei você! Eu, você! É você. Vem cá. Olhei para ela, ela já estava brava, porque mulher assim, ela fala com o canto da boca, pensa que só ela está vendo. Todo mundo vê, mas ela pensa que só ela. E a mulher, para de criticar, mas todo mundo está vendo, mas ela pensa que só ela está vendo. Eu fui à frente, eu falei para ela, veja, o cara vai cuspir em mim, dar rasteira, dar soco, e não vai acontecer nada. Porque não precisa acontecer. Irmão, quando eu fui chegando perto, não lembro de mais nada. De repente eu voltei. Olhei para minha mulher e falei, o que aconteceu? Ela falou, veja depois na filmagem. Eu fui ver na filmagem. Deixa para lá. Deixa para lá. Não vale a pena. O pastor, para me humilhar, falou, gente, ó, não cria, olha como é que está aí. Eu... Olha, ó, incrédulo, olha, olha o que Deus faz com o incrédulo. Experiência é algo marcante. Eu ouvi a Ana Paula Valadão dizer que o Diante do Trono começou em uma conferência Fogo e Glória. Ela tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Não tinham gravado nenhum CD. Foi numa conferência com o Dan e o David. E ela ficou ali desacordada até umas 4 da manhã. Deus deu para ela metade das músicas que viria a fazer sucesso e reunir mais de 1 milhão. Não sei, eu acho que teve gravação, teve mais de 3 milhões de pessoas. Aquilo que nasce do monte é diferente daquilo que nasce na sala. Aquilo que nasce do quarto é diferente daquilo que nasce na mesa. A igreja nasceu no monte, quando o fogo desceu. A igreja nasceu da unção, a igreja nasceu da glória. Você precisa de uma experiência. E aqui eu termino. Vem aqui, Deigme, para aparecer que está terminando.
Recentemente, eu lendo a história dos avivamentos, eu percebi que existe um padrão nesses avivamentos. Escute bem o que eu vou dizer. Todo avivamento na história, todos eles, veio a cada 100 anos. A cada 100 anos Deus traz um novo avivamento. De cada avivalista para outro avivalista, temos um processo de uma média de 100 anos. Tudo bem, até aí tudo bem. Eu estava pregando em Teresópolis e eu ouvi a voz do Senhor falar comigo. Eu vou repetir tudo de novo. Eu falei, quê? Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu disse, o que o Senhor vai repetir? Não sei se você sabe, Billy Graham morreu 3 dias para 100 anos. William Franklin Graham, com 22 anos, foi visitar a igrejinha de John Wesley. Eu já estive lá, o pastor Luciano já esteve. No quartinho onde John Wesley orava 19 horas por dia, já estive lá. Ele dobrou o joelho nessa almofada. Tem uma almofadinha, uma Bíblia. E ele ficou o dia inteiro orando. William, com 22 anos, ele fez uma oração. O dia inteiro, só essa oração. Faz de novo, Senhor. 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 Ele dobrou o joelho, William. Se levantou Billy. Billy Graham ganhou mais de 5 milhões de almas para Jesus. John Wesley, quase 1 milhão, mas montado num cavalo. O Senhor falou comigo o seguinte: nós completamos 100 anos do avivamento de Azusa. 100 anos de William Franklin Graham, Billy Graham. 100 anos do movimento da cura. Todos eles completaram. Gordon Lindsay. Todos. Catherine Kuma. Todos. Todo aquele mover pentecostal que nasceu em Azusa. De Azusa para o outro 100 anos. Do outro para o outro 100 anos. O Senhor disse para mim, eu vou fazer tudo de novo. Nessa geração vai vir novos Billy Grahams. Nessa geração vai vir novas Catherine Kumas. Nessa geração vai vir novos John Wesley. A mesma unção. Sabe, lá no Pentecoste ele diz, aquilo que vem a vocês é para vós, para os seus filhos e os filhos de seus filhos. Se prepare, porque há uma nova onda vindo sobre o Brasil. Nos nossos dias está aberta a temporada do último grande avivamento, o maior que a terra já viu. Por 5 minutos, eu quero que você receba algo de Deus. Apenas 5. Fique em pé.